O tema que nós temos é: Ele veio para libertar os cativos. E quando a gente fala em libertação, muitos acabam pensando que está relacionado a ter que expulsar demônios. Houve-se uma manifestação, e lá faz uma oração, e se expulsa demônio, e aí está liberto. O aprisionamento, ele se dá de várias maneiras. E a gente precisa entender isso. Porque senão nós ficamos aprisionados e nós não temos consciência disso. Pense um pouquinho. Em que nós precisamos ser libertos? Em que nós permitimos que a palavra nos liberte. Nós precisamos permitir. Nós precisamos entender naquilo que nós estamos aprisionados, naquilo que nós estamos cativos. Primeiro, preciso reconhecer que eu estou cativa. Eu preciso reconhecer que eu preciso de libertação. Mas em que eu preciso de libertação? A que nível eu preciso de libertação? Vamos entender um pouco mais, vamos aprofundar e vamos aí olhar na palavra de Deus. Que você possa abrir aí a palavra em 2 Reis 5. Deixe aberto, nós vamos estar utilizando esse texto. E aí nós vamos entender o desenrolar de um fato, e o Senhor vai falar conosco tremendamente. Você crê? Amém? Então, no 1 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria de sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Deixa ouvir a igreja, que saberá que existe profeta. Deixe-o ir à célula, que saberá que existe profeta. A voz profética. Nós precisamos prestar atenção à voz profética. Naamã estava buscando a solução para um problema, aparentemente uma enfermidade, mas ele estava aprisionado nesta enfermidade. Ele precisava ser liberto para ser curado dessa enfermidade. Só sabiam desta enfermidade os que estavam mais próximos dele. Talvez só você e Deus saiba da enfermidade que possa estar te acometendo. Talvez nem você tenha esta noção. Mas veja bem, este homem leproso, ele saiu da sua terra. Ele foi para um lugar desconhecido, porque lá havia um profeta que traria uma resposta. Esse é um ponto que nós vamos frisar. A resposta que o Senhor tem. A resposta que o Senhor tinha para Naamã. Quando Naamã se preparou para ir até Israel,
em busca da cura, em busca da libertação, em busca da resposta para que o mal fosse sanado nele, ele preparou todo um esquema de como isso seria. Quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós não buscamos a voz profética do apóstolo, dos pastores, do líder, do discipulador, mas nós vamos preparados. A resposta tem que ser assim, assim e assim. E quando a resposta, ela não se encaixa no nosso padrão, opa, esta voz eu não vou obedecer. Não está de acordo com a minha vontade. Nós precisamos ter muito zelo e muito cuidado. A voz profética foi lançada sobre a vida deste homem. Esse homem, ele simplesmente teria que responder a isso. Mas como ele preparou todo um esquema na sua mente, e ao chegar a Israel, ir até a casa do profeta, ele teve uma grande novidade. E aí vamos lá, continuando aí, o versículo 9. Diz assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo. Olha aí, todo o plano, toda a estratégia que ele estava, programou na mente dele. Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abama e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi indignado. Então chegaram-se os seus servos. Olha só. Essa não era a resposta que ele queria. A resposta que ele queria era o que ele havia programado. Quantas palavras nós temos recebido vindo do Senhor, porque é baseada na palavra de Deus, na Bíblia, e nós rejeitamos, porque ela não é do jeito que eu quero. Se colocasse a mão sobre mim e orasse e já expulsasse, tudo estaria resolvido. E onde está o nosso posicionamento? Aonde está a nossa ação? Aonde está a nossa atitude? Aonde está a nossa mão para poder colocar lá dentro e arrancar aquilo que está nos tornando leprosos? Onde nós ficamos nessa história? Por que rejeitamos a voz profética? Por que rejeitamos a voz na célula do líder? O aconselhamento? Por que nós não aceitamos? Porque a nossa alma fica gritando dentro de nós. Não, eu não preciso disso. Imagina. Em Números 12, Miriam tornou-se leprosa. Porque ela falou assim: como? Ela e Arão. Deus só fala com Moisés? Deus também fala conosco. Por que nós temos que obedecer ele? Por que nós temos que ouvir a voz dele? É só com ele? Por isso ela ficou leprosa. Será que nós não estamos leprosos? Dizendo: que história é essa? Que voz é essa? Quem ele, quem ela pensa que são? Para dizer o que eu tenho que fazer. Será que nós não estamos leprosos? Será que nós estamos dando valor à palavra de Deus? Aquele que tem transmitido a nós? E não vamos muito longe, continuando o texto, Geazi também ficou leproso, porque ele desobedeceu a Eliseu, porque Naamã quis pagá-lo de uma certa forma.
E ele falou, não, não receba. Mas Geazi foi atrás para receber. E também ficou leproso. Esse é um outro ponto que eu quero destacar. A questão da obediência. Quando nós vamos lá no versículo 13, diz assim: então chegaram-se ele e os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, porventura, não o farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Não foi a água do Jordão que trouxe a cura. Não foi 7 vezes ele está mergulhando. Mas foi a obediência no cumprimento da palavra e da voz profética e da direção que ele recebeu. É aí que está a chave. A obediência. Porque até então, ele não ouviu a resposta que ele queria. Que esse é o primeiro ponto. Nós não ouvimos a resposta que nós queremos, mas é aquilo que Deus tem para cada um de nós. É o melhor caminho, é a melhor estratégia, é a melhor direção. E o outro ponto é nós sermos obedientes à voz que é dirigida a cada um de nós. Nós precisamos nos dar conta. Será que nós não nos tornamos leprosos diante da não obediência? O que ela está pensando que é? Por que eu tenho que fazer desse jeito? Afinal de contas, Deus também está comigo. O Espírito Santo também fala comigo. Por que tem que ser desse jeito? Por que não tem que ser do meu jeito? O que ele pensa que ele é? Isso são indagações que a nossa alma grita dentro de nós. E aí nós vamos ver o nível que cada um de nós estamos mergulhando na palavra de Deus. O quanto nós temos mergulhado na palavra de Deus para que nós possamos ser libertos desta lepra. O quanto nós temos permitido que a palavra de Deus venha nos lavar. Quando Naamã teve a consciência, e olha que foi um servo dele que falou, ei, para um pouco e pensa, o que é de difícil nisso? É só 7 mergulhos. Ei, o que é de difícil nisto? É a palavra que é sendo lançada para nós. Vamos parar e pensar. Será que Deus daria uma direção errada a cada um de nós? Será que Deus faria isso? Quem faz isso é a nossa alma, que faz as escolhas erradas, que pensa errado. E aí nós vamos simplesmente sendo encurralados, aprisionados, cativos. E precisamos de libertação, sim. E precisamos de cura, sim. Porque ficamos aprisionados e ficamos doentes. Doentes na alma, doentes no corpo. Doentes nas emoções. A voz profética que é dirigida a nós. Quando vem um aconselhamento, quando vem uma diretriz para cada um de nós, nós não podemos ignorar a palavra profética. E eu vou mais longe ainda. Naamã teve que sair da sua terra e ir em Israel para ouvir um profeta. Aonde nós estamos indo para ouvir o profeta? Nós estamos tudo muito perto. Em todo o tempo há uma voz profética sendo dirigida para nós, dando a direção, dando consolo, dando o ombro amigo, segundo a palavra de Deus. O que nós temos que fazer? Uau! Despertarmos. Senhor, eu preciso hoje mergulhar 7, 14, 21, quantas vezes forem necessárias,
na água que é a tua palavra, para que nós saiamos daqui libertos, completamente transformados, completamente restaurados, sem nenhuma mácula, sem nenhuma lepra. Nós precisamos. Isso tem que ser todos os dias. Não devemos permitir que a lepra volte para nós. Então, se você está disposto, se você deseja, que você se coloque de pé, ou que você mergulhe na água, que você venha no altar, que você fala: Senhor, eu preciso deixar todo orgulho, eu preciso deixar toda altivez, eu preciso deixar toda desobediência na tua palavra, do meu líder, do meu discipulador, do meu apóstolo, do meu pastor, a palavra que tem sido dirigida a mim. Eu não quero ser como Naamã. Eu não quero ficar como Miriam. Eu não quero ficar como Geazi. Eu não quero ficar leproso, Senhor. Preciso de Ti. Então que você, querido, querida, nesse momento você possa vá até a parede, coloque-se de joelho, deita aqui na frente, põe o rosto no pó, faça aquilo que o Espírito Santo está dirigindo a você fazer. Não se envergonha. Naamã era um general e ele foi lá e mergulhou, e com certeza não foi de roupa. Não foi de roupa que ele mergulhou. Então vamos nos despir da nossa roupa, da nossa máscara, da nossa capa de humanidade, de alma. Vamos nos despir e mergulhar nessa água que é a palavra. Que você possa aí entregar, que você possa orar agora. Mas ore, se movimente. Tem uma ação como Naamã teve.